A paz do Senhor, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Obedecendo ao Chamado de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a prática do pecado traz duras consequências ao pecador, isso é fato conhecido por todos nós. Atitudes premeditadas ou aleatórias que envolvem uma vida de pecado é desastrosa. Aqui, Paulo enfatiza as consequências em servir a Deus e ao pecado. Aqui fica evidente como dois senhores. Veja no versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ou você serve a Deus, ou serve ao diabo. Há uma consequência adequada para quem você decide servir. Fica evidenciado na palavra: o salário do pecado é a morte, morte espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O apóstolo Paulo deixa claro: o salário do pecado é a morte, quando o pecado é quem domina suas vontades. O pecado é um ato da própria vontade humana, resultado daquele que anda segundo a carne. Olha o que diz em Gálatas 5, a partir do 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os frutos da carne andam juntos com aquele qual é o seu Senhor. Quando Deus é o nosso Senhor, evidentemente teremos os frutos do Espírito, mas quando Satanás é o Senhor, evidentemente os frutos da carne. Olha os frutos do Espírito, quais são? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Quem serve ao Deus verdadeiro, ao nosso Senhor Jesus Cristo, consequentemente tem o fruto do Espírito. A qual desses você está seguindo ou quer seguir? A qual desses você faz Senhor de sua vida? A Satanás ou ao Senhor Jesus? Fica essa pergunta, de acordo com os frutos que estão acontecendo na sua vida. Se os frutos forem da carne, o seu Senhor não está sendo o nosso Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Mas se o fruto for do Espírito, os frutos forem do Espírito, é porque verdadeiramente você está servindo o Deus de Israel. Pelos frutos
conhecereis a árvore. Olha o que diz aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 18, 19 e 20. Veja bem. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E assim, pelos seus frutos, os conhecereis. A qual desses senhores você está seguindo ou quer seguir? Fica essa pergunta. Pelos frutos, você vai saber exatamente a quem você tem servido. Não vos deixei enganar. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.